alegria estar aqui mais uma vez, nosso terceiro encontro, para falar de um tema tão importante, que é as relações afetivas, né? Chegando aí a Selma. Olá, Selma, delícia estar aqui com você. E aí eu vou falando um pouquinho, né, do que é essa relação da nova era, enquanto o pessoal está entrando, e vou me apresentar, né, para quem não me conhece. Meu nome é Silvana Shobanadevi, linda, e eu trabalho com coach, né, sou master coach, trabalho com yoga, trabalho com constelação familiar, e conheço constelação familiar desde 2008, né, quando eu precisei de constelação familiar, e eu fiquei tão encantada, né, que eu me propus a estudar, a ir mais profundo, né? Eu gosto de ir na profundidade. E eu fui por uma questão, num relacionamento afetivo, né, que me disseram, uma pessoa que eu confiava muito, que era a doutora Maria José Marinho. Ela falou, faça constelação familiar. É uma médica. E aí eu nem imaginava que teria o que eu estava vivendo, né, na minha relação afetiva, tinha a ver com a minha relação com os meus pais. E aí eu fui percebendo tudo, né? E a constelação é assim, né? Você faz e aí ela vai agindo na sua vida, né? Aí por mais 2 anos, mas eu sinto que é muito mais, né? Que você vai se trabalhando, né? As questões ali vão sendo trabalhadas em você. Não é um passe de mágica, né? Mas são coisas que fazem muito sentido e que vão te colocando no fluxo da vida que é a sua vida. Né? A constelação trabalha essa individuação, porque hoje a minha proposta aqui para vocês é falar o quê? Alguns passos, 3 passos, 4 passos para uma relação da nova era e 6 problemas, 6 desafios, vamos dizer assim, que nos impedem, né, de um fluxo do amor na nossa vida, tá? Então, falar um pouquinho de nova era, outro dia eu até sonhei, como que se a gente já estivesse vivendo esse novo mundo, sabe? O Arli Cravo, eu acompanho, né, algum vídeo dele ou outro, e ele fala do mundo bélico, né, que é a era de peixes, que é você até se defender ou conversar com as pessoas sempre com o interesse de algo, conquistar algo, conseguir algo. E as relações na era de peixes, né, nós entramos agora, né, para as pessoas que estão aí vendo aí a primeira vez, nós entramos agora na era de aquário, né, que é mais autêntico, que as relações são mais verdadeiras, no lado luz de aquário, porque ele também tem um lado sombra. Então, até então, o que a gente observou? A gente estava usando o lado ruim da era de peixes, né, que era a era, né, no lado negativo, o pisciano, né, esse astro, esse signo, na verdade. Né? Ele tem esse lado do escapismo, de se colocar na vítima, das relações muito dolorosas, de se sacrificar nas relações achando que vai ser amado daquela forma. Então, nós nos dedicávamos muito à empresa, à família, sabe? Um amor, um tanto quanto um amor cego, na ilusão, né, de que seríamos amados assim, tá? Então, uma relação de equilíbrio é uma relação de troca, né, em que eu dou algo e o outro também, automaticamente, ele sente o ímpeto de também fazer algo, né? Isso é uma relação entre iguais. A relação de pai e mãe é diferente de professor, né?
que um dá mais e nós recebemos mais deles, né? E é impossível a gente dar no mesmo grau, né? Equiparar, porque o que eles nos deram é muito grandioso, né? Então, quando eu falo em nova era, é pensar isso, né? O quanto que eu estou ainda ou não, né? Nos meus diálogos, nas minhas conversas, eu ainda tenho o intuito de conseguir algo. Então, se eu tenho o intuito de conseguir algo, a minha relação ali é a favor de um ter algum benefício, eu ainda estou vivendo essa relação bélica, né? Que é uma relação ainda por interesse, que seja interesse financeiro. Às vezes a gente busca também, né? Se buscava, vamos colocar assim, né? Na relação, uma relação de pai, de mãe, em que o outro pudesse me dar algo que eu não tive, como que se eu agisse, fosse para a vida, numa reclamação de algo. Paola, seja bem-vinda. Isabel, Josiane, namastê. Então, é como que se eu quisesse ainda receber dos meus pais. Então, ou às vezes porque o outro me faz eu me sentir como uma criança, eu tenho mais leveza, eu brinco quando eu estou com aquela pessoa, aí é um outro interesse. Então, as relações de agora, o que a gente está para conquistar agora, a gente já está nessa, vamos dizer, vibe, são relações em que você não olhe para o outro na aparência física, né? Na voz, porque ele é bonito, porque ele tem uma voz, por causa, né, das famílias, né, que se gostam, né, que tem uma afinidade, porque é a mesma religião, tá? Não é isso, é uma relação mais autêntica, em que eu me relaciono com o outro através da minha essência, tá? E até a gente pode até se perder nesse equilíbrio de troca, porque quando é uma relação mesmo, né, de essência, muitas das vezes a gente acaba dando mais, tá? Mas é diferente dessa relação que a gente está falando da era de peixes, da troca, sempre um querendo mais, o outro querendo mais, tá? A relação de essência é uma relação que a gente se apoia mutuamente, a gente se perde. E, inclusive, isso está na Bíblia, na parte que fala uma só carne. E a gente tem muito medo dessa entrega, sabe? A entrega de ser um. Por isso a gente cria muita coisa para não se entregar verdadeiramente a uma pessoa. E aí tem várias questões que a gente vai abordar aqui hoje, tá bom? Josiana, quanto tempo dura cada regência nos signos? Sim, são cada regência, cerca de 2.000 anos, 2.200 anos, por aí, tá? E isso foi muito claro quando Jesus veio, né? Que ele era muito simbólico, o peixes, né? Ele estava trazendo, a ideia foi quando ele veio trazer a questão da compaixão, que é próprio, né, do pisciniano, né? Mas no lado, nós acabamos usando o lado negativo, né, do pisciniano, tá? Que é da nebulosidade, das coisas não claras, do escapismo, né? E de outras tantas questões. A Simone entrando, que bom. Então, uma das coisas para sairmos disso, só retomando, tá? Porque a gente viu isso na última, né? Mas só para retomar, porque isso é muito importante. É eu ver o outro como um espelho. Então, se eu não estou conseguindo me relacionar, o outro me mostra, porque ele também não está disponível. Então, nessa era, é a gente trazer essa responsabilidade e ver como espelho as coisas que nos acontecem. O outro está me tratando sem respeito. E eu estou me tratando sem respeito? Porque o outro está mostrando. Entende? Trazer essa autorresponsabilidade para nós. O que na minha vida também está sendo desrespeitoso? O que eu estou permitindo de desrespeito também? Sabe?
Então, hora que eu vejo alguma coisa fora, eu não saio acusando o outro. Eu volto para dentro. Eu senti um ciúme, peraí, né? Eu preciso de olhar para isso, né? Algo me tocou aqui, eu tenho que olhar para isso, né? Eu não vou em cima do outro como que se ele fosse o culpado, tá? Ou por que eu estou atraindo tal ou qual situação. Eu preciso sempre, nessa época, agora, olhar como espelho. O que isso está me mostrando? O que isso está podendo? O que eu tenho que crescer? Ou essa situação, esse relacionamento, eu vejo ele como um mestre, né? Aquela pessoa, um grande mestre, aquele que me fez sofrer, passou por tal circunstância, um grande mestre. E eu posso dizer isso. Aconteceu já, né, comigo, no meu primeiro marido, uma pessoa até chegou para mim e eu tinha, né, assim, as coisas para mim são muito profundas, né? Eu vivo aquilo intensamente. Eu tenho o signo de Escorpião também no meu mapa astral forte. Então, eu tinha emagrecido e tal, e aí chegou uma pessoa para mim e falou assim, fulano, né, seu primeiro marido, não falou nesse termo, né, falou o nome, tá falando mal de você. Aí, na mesma hora eu falei assim, ele é uma boa pessoa, e saí. Sabe? Porque eu não tinha que me envolver naquela situação, né? Então, eu tirar daquilo ali sem culpar o outro, né? É lógico que ele tem a parte de responsabilidade dele, tem, mas isso é ele que vai ter que ver, né? Eu fico com 50% da minha parte de responsabilidade e deixo com o outro a parte dele, tá bom? Então, uma outra questão para sairmos, né, desse milindre, desse estado de vitimismo, dessa questão de pensar já numa relação para a nova era, é o estado de gratidão, né, e de amor, que a gente precisa de estar vibrando o tempo todo. E a meditação vai apoiar muito nisso, porque a meditação, ela nos faz vibrar numa frequência que é uma frequência já de êxtase espiritual. A gente já tem um contato com a espiritualidade através da meditação. Então, quando o outro chega, né, numa relação, você já conhece isso, você já vive isso. Então, aquilo ali não chega a ser, mesmo que haja desafios, porque as relações têm, né, diferenças, têm desafios, eu já consigo entrar numa outra frequência mais fácil. Tá? Então, a gratidão, o amor, tá? Como que eu me relaciono? Aí eu preciso me perguntar, como que eu já me relaciono com os meus pais? Né? Como que tá os emaranhados na minha vida? Tá? Para eu começar, né, a me conhecer através desse autoconhecimento. A meditação também ela ajuda muito nesse autoconhecimento. Eu já entro nessa vibração da gratidão e do amor, tá? Ok. Então, uma outra questão é a sexualidade, né? Isso também pode apoiar. Se a gente conhece sobre os nossos chakras, os nossos centros de força, eu posso ajudar, eu posso apoiar esse outro, e se melhor ainda, se o outro conhece, eu posso levar esse outro para Deus, através da sexualidade. Então, a sexualidade sempre foi um tabu muito grande, inclusive nas religiões, né? Eu não quero, como fala, analisar ou divulgar ou falar mal de alguma religião. Mas a questão é que eles, uma forma de deter o poder é manter as pessoas ali, né? E, então, a sexualidade é um grande poder que nos libertaria, tá? Quando ela é usada de uma forma a nos fazer crescer, tá? Então, eu posso levar esse outro para Deus através da sexualidade. Uma sexualidade em que eu me conheço, eu sei dos meus chakras, dos meus centros de força, e eu posso intencionar isso, né, numa relação
sexual e você eleva o outro, tá? Então, isso é muito poderoso. E você, como, né, a maior parte aqui que estamos aqui somos mulheres, então as mulheres estão mais conscientes e mais abertas a isso, né? Então, o quanto que a gente pode fazer, né? Por isso que eu gosto tanto de trabalhar com mulheres, tá? Porque as mulheres estão mais, elas têm um feminino consciente. Para o homem acessar o feminino deles, né, eu confio nisso para essa nova era e eu acredito que isso está acontecendo, né? Já está acontecendo alguns despertares. Então, agora eu vou falar das memórias que atuam no DNA, né, nosso. Então, muitas das vezes a gente vive situações em que pessoas da nossa família, elas já vivenciaram aquilo. Por exemplo, se lá atrás uma avó, uma tia, né, até a quarta geração anterior a nós, viveu alguma dificuldade de estar com alguém, por exemplo, uma diferença social, viver o seu grande amor por uma diferença social, pode acontecer de nós sermos fiéis a isso, né, a essa situação, também trazendo aquela dificuldade, aquele desafio. Não tem porquê, numa época em que nós estamos, a diferença social ser algo que separe, mas aí separa, entende o casal? E é uma grande dor ali, porque a pessoa sente que ela veio ali, né, ela está num lugar que não é dela, né, ela não está vivendo uma vida, ela não se individualizou, ela está vivendo e para dizer, né, está vivendo aquilo para dizer que algo já aconteceu assim no sistema familiar, tá? Para ser visto, para ser amado, ressignificado. Mas a ideia é que a gente não precise disso, tá? Isso acontece por esse amor infantil, tá? Um amor que acha que eu preciso de fazer pelo outro mais para que eu seja amado. A grande questão do ser humano, né? A grande questão nossa é pertencer. A gente faz tudo para pertencer a essa família. Então, à medida que a gente já nasce, a gente já tem ali um script, algo do emaranhamento que a gente capta, né, nas células do nosso corpo e a gente começa a viver aquilo, tá? Então, as situações que nos emaranham, né, as guerras, né? Então, se a gente pensa que nós estamos agora em 2020, né, as guerras, quando aconteceram, nós somos netas ou bisnetos, né, netos e bisnetos dessas pessoas que viveram uma grande dor, né? E o que essas mulheres na época das guerras vivenciaram? Os maridos iam, muitos não voltavam e elas tinham ali que ser fortes e manter a família. Embora nunca tenham trabalhado, não conheciam o mercado e tudo, elas tinham que ser fortes, tá? E sustentar a família. Então, muitas filhas e netas, bisnetas, lembrem, né, até a quarta geração, nós podemos estar vivenciando isso. Muitas filhas e netas, como que se dissessem assim, eu também, né, eu também sofro, eu também sacrifico, eu também vivo uma vida em solidão e em esforço. Percebe? Então, nós também somos descendentes dessas mulheres. Né? Então, quanto que a nossa vida também a gente não se faz de forte e afasta, né, os homens. Então, eles sentem que eles não têm um lugar. Então, tem constelação familiar que a gente vê isso muito claro na família. Vem famílias com muitas mulheres. E quando vem um menino, às vezes ele morre antes do tempo. As relações familiares também, né? Os casamentos, eles não prosseguem.
né? O homem não consegue sustentar ali de ficar, sabe? É como que se ele não fosse bem-vindo ali, tá? E as mulheres se fazem de muito forte. Gente, tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês? Né? Se tiver fazendo sentido, me dá um joinha aí, ou coloca uma chavinha, tá? Porque se não tiver fazendo sentido, a gente muda o contexto, tá? A gente vai, eu passo rápido nessa parte e a gente vai para outra, tá? E também podem aí convidar outras. Ótimo, sim, muito bem. Usar esse aviãozinho aqui, né, para convidar outras pessoas, tá? A Paola, né, temos como quebrar a situação de ancestralidade, caso eu esteja representando alguém com outra ferramenta da constelação familiar. Olha, quando nós conhecemos a história, muitas das histórias, elas precisam de ser lembradas, sentidas, tá? Porque o que a constelação fala, o que não foi lembrado e sentido, né? Ele é repetido, sabe? Não é que a gente vai ficar lembrando, falando daquilo, não. Mas, exemplo, um caso, né, meu, para dar um exemplo para vocês. Agora, recente, minha mãe falando que a minha avó, né, mãe do meu pai, ela morreu com muita ferida no corpo, sofreu muito para morrer. Por quê? Se na época do meu pai, o sistema de saúde era aquele que começou a vigorar depois de muito tempo, o INPS, que era só para quem? Só para as pessoas que trabalhavam com carteira assinada. Então, só tinha acesso à saúde aquelas pessoas que tinham carteira assinada. Então, muitas pessoas passavam por dificuldades que a gente nem imagina. Então, por exemplo, na família do meu pai, teve esse caso, na família também da minha mãe, né? No caso com o meu avô, tá? Então, é muito próximo, né? Você pensar meu avô, também teve dificuldades, mas aí foi esmola. Meu avô pediu esmola. Essa minha avó também que faleceu dessa forma muito dolorosa, né? Vocês imaginam a dor? Também pedi esmola. Então, a gente não tem ideia, né, da dor que esses ancestrais podem ter passado, podem ter vivido, sabe? E nós viemos e a gente precisa de sentir, respondendo aí melhor a Paola, primeiro nos curvarmos diante da história deles, sabe? Lamentarmos, tá? Porque é preciso te lamentar essa dor, sim, tá? E viver aquilo e ir para a nossa vida, sabe? Isso acontece também entre irmãos. Quando um irmão está sofrendo, a ligação com o irmão é muito grande, sabe? Muitas das vezes a gente também abre mão de coisas nossas para viver aquela dor do outro irmão, né? Então, por exemplo, os outros irmãos não estão conseguindo ter uma relação afetiva e serem felizes, um deles está. E aí, às vezes, esse que está abre mão, tá? Mas isso é na inconsciência, tá? Então, eu preciso só apenas dar um lugar para isso e me curvar diante daquela história como pequena, que eu não posso mudar aquilo, sabe? Então, um ato muito poderoso também que eu faço é pedir a bênção. Então, a bênção também é um ato muito poderoso, que eu peço todos os dias, né? Eu não preciso estar com eles não precisam de estar vivos, tá? Mas eu peço bênção ao meu pai e à minha mãe, tá? A gente vai fazer uma vivência aqui também no final, pra gente fazer uma entrega, né? Uma experiência com relação a isso. A Simone, quando você fala da sexualidade nas relações, você está falando do ato sexual, sim, sim. E hoje, né, eu sinto que nós mulheres, a gente precisa muito trabalhar a questão da sexualidade, de estar no nosso corpo,
sabe? De fazer algumas práticas, porque a gente fica também, né? A nossa, como fala? Como que eu vou? O nosso assoalho pélvico, né? A gente precisa de fortalecer, sabe? Porque muitas também dos nossos ancestrais houve muito abuso sexual, tá? Então nós vamos chegar lá. Uma das coisas que nos emaranham, né? Mas só respondendo rapidamente para depois adentrar com profundidade. Então, muitas das vezes também a gente não vai, né? Como que uma pessoa, né? Ou que sofreu um abuso, ou que na família também houveram muitos abusos, né? Como que uma mulher trabalha essa entrega total, né? Então, a gente precisa realmente de olhar para isso e fazer um trabalho com relação à sexualidade, de nos darmos conta do poder que está e que foi sendo apagado pelas religiões, pelos tabus, pelos tabus, né? Pela discriminação, pela falta de conhecimento do poder, porque as religiões, de um modo geral, o que eles tinham como poder, eles tomavam para eles. Então, haviam, né, na história, aí a gente pode pesquisar e vir a saber, história de sacerdotes com sacerdotisas, né, para ter esse poder sexual através do feminino, sabe? Por isso que a mulher foi sendo, né, abafada devido a esse grande poder que a mulher tem de levar o homem para o sagrado, né, para o divino e não precisar das religiões, tá? E aí ia perder o poder, né, às religiões. Tatiana, seja bem-vinda. Que delícia a gente poder estar trocando, conversando aqui, né? Manda coraçõezinhos aí, se estiverem gostando. Amanda, Amanda, linda. Então tá, então nas situações de guerra houve isso, né? Então muitas das vezes a gente se sacrifica ainda por causa disso, tá? E nos fazemos de forte. Outra situação que aconteceu muito nas guerras é que as pessoas deixavam seus países e não se fixavam porque queriam voltar para o país. Então, não construíam casa, não construíam uma vida financeira com a intenção de voltar. Então, muitos hoje, casais, não conseguem também se fixar, ter uma vida financeira por causa dessa fidelidade também a esses que não conseguiram, tá? Outra questão, a segunda questão também que nos emaranha, é estar no mundo dos mortos. O que é, Silvana, estar no mundo dos mortos? Muitas pessoas não vão para as relações porque a gente coloca isso no campo, né, de constelação, a gente vê. Às vezes, o bonequinho fica, né, se for a constelação com bonecos, o bonequinho só fica assim, né, com a cabeça baixa. Aí se você pergunta, né, você perdeu, né, teve algum aborto, teve alguma perda cedo assim na sua família? Ah, não teve, não teve nenhuma situação e tal. E nos antepassados? Aí a gente vai saber, né, teve um caso assim, uma pessoa que eu atendi, que o avô morreu aos 42 anos. E aí o pai, né, dessa pessoa teve muitas dificuldades, porque ele era muito jovem, ele teve que assumir a família. Então, e essa pessoa veio por uma questão de relacionamento afetivo. Ela não estava achando um lugar na vida. Então, uma dificuldade que a pessoa tem e que ela precisa de olhar é que aquela pessoa morreu com 42 anos, mas ela viveu. A questão nossa é que a gente fica olhando para a morte. A gente precisa de olhar para a vida. Ainda que aquele bebê viveu 6 meses, ele viveu 6 meses. Olha para a vida dele, né? Então, a dificuldade que a pessoa tem de viver porque está no mundo dos mortos, tá? Eu mesmo, né, contando aqui também um caso, eu tenho 4 irmãos na parte de pai que eu não tenho notícia. Né? Já procuramos, já fizemos divulgação e tudo. A gente sabe que tem 2 que já morreram, sabe?
Mas isso é sentido por nós, né? Pelas irmãs, pelos irmãos, inconscientemente, mas está ali, né? Como alguém que foi cedo, que viveu um sacrifício, né? Que não foi criado, eles não foram criados no seio familiar. Né? Então, o que eu faço? Eu faço orações à noite, eu ofereço, né? Tudo que eu faço, né? Eu ofereço a eles também. É como que se eu, tudo que eu vivo e que eu sou feliz e que eu posso caminhar, né? Eu também posso oferecer aos que se foram, né? Eu partilho isso. Em vez de eu partilhar o não conseguir, a morte deles prematura, né, em condições difíceis, eu ofereço o que eu tenho de bom, a vida, né, e faço orações também por eles. Poliana, Cristi, tá fazendo sentido, pessoal, que a gente está abordando? Fala aí para mim, por favor. Então, os casos de depressão também, né? O que são os casos de depressão? Muitas das vezes até suicídios, né? Que tem tristezas, né? na nossa família, que muitas das vezes a gente também quer seguir. Tá? Então vem, por exemplo, eu já atendi também casos assim, a avó era deprimida, a mãe era deprimida, a filha teve, né, um suicídio. Então é como que se o filho dissesse assim: eu vou por você, você não, porque a depressão é um estado de morte, né? Tanto quanto o alcoolismo, né? A bebida também é uma pessoa que quer morrer, né? Então o filho vai, né? O filho vai nesse sacrifício, tá? Então, uma pessoa também que está deprimida, ela não está vivendo, né? Para a gente ter relacionamentos afetivos, a gente precisa estar tendo ou vivendo uma vida plena, né? Uma vida que eu estou bem, uma vida que, ainda que eu não tenha conquistado, por exemplo, o emprego, a situação financeira, mas eu estou empenhada, eu estou tendo uma vida que a gente fala significativa, tá? Eu estou vivendo. A depressão é um estado de morte, né? Então, estou deprimida, tá? Ok. Mas o que eu posso fazer, né? O que eu posso, né, olhar para isso, ressignificar, sair desse estado? Aí sim, né? Então, isso nos impede de viver uma relação afetiva, tá? É uma relação afetiva de essência para essência, de eu ir para a vida. Né? Também, religiosidade eu já falei, sexualidade, abuso sexual nós já falamos, né? E antes, abuso sexual, só um ponto ainda que a gente não mencionou, antes havia muito abuso, inclusive de homens, tá? Só que nas mulheres era mais comentado, né? Os homens, eles tinham tanta vergonha, né? E isso também se confundiu aí através das gerações, até com o homossexualismo. Muitas vezes as pessoas acham, né, homens acham que são homossexuais, mas é porque estão emaranhados nessas histórias de abuso lá atrás, tá? Então, o abuso sexual é uma coisa muito forte também, que às vezes nos impede de ir para uma relação sexual, né? Porque se houve tantos abusos na nossa família, como que eu, né, me dou o direito de ter prazer, né? E as religiões colocaram isso também, que o ato sexual era apenas para procriar, não era para ter prazer. E é para ter prazer, né? É uma forma de eu conectar com o divino. Isso fala o Tantra, né? O Tantra fala de eu ter prazer em tudo, né? Em tudo que eu vivo, um café da tarde que eu tomo, né? O harmonizar o ambiente, limpar, passar pano, varrer, né? Eu posso ter prazer em tudo. E a ideia é que eu vibre isso, né? Porque essa vibração de amor e gratidão é que vai trazer essa relação afetiva que faz mais sentido, que tem significado, né?
Ai, gente, se eu pudesse segurar o tempo, ainda tem a vivência, eu quero concluir essa abordagem. Deixa eu ver o que a Simone está falando. Como se livrar desses sofrimentos familiares e não passar isso para os nossos descendentes? Excelente pergunta, Simone. As mães, elas precisam de ser felizes. Os filhos precisam de ver o sorriso no rosto da mãe. O sorriso no rosto da mãe representa o sucesso. E eu tô falando isso para as mães, né, que estão aqui, mas assim, também eu falo para as filhas, né, no sentido de compreender também, né, que você sendo feliz enquanto filha, você também está ressignificando a vida da mãe de vocês, tá? Eu vou só dar um exemplo aqui rapidinho, Simone, e volto no seu contexto. A questão, eu percebo também em mim, à medida que eu fui me resolvendo, né, e sendo grata à minha mãe, né, às vezes eu ligo para minha mãe e falo, não, mãe, tem tanto a te agradecer pela vida, minha vida é tão significativa, eu gosto tanto do que eu faço. Então ela fica e tal. Então, eu percebo, antes eu não via a minha mãe sorrindo. Agora eu já chego para minha mãe e ela tá com um sorriso. Ela me recebe com um sorriso, sabe? Então esse sorriso da mãe, ele é muito importante para o filho, para a filha, né, Simone? Então, essa responsabilidade da mãe de ser feliz. E ser feliz também é uma escolha. Né? O que eu estou fazendo para eu ser feliz? Tá? De eu dizer sim, né? Isso a gente viu lá na primeira live, né? Dizer sim ao que eu vivi com a minha mãe, dizer sim à vida, né? O dizer sim a tudo que houve, do jeito que foi, sem querer mudar. Né? E isso tem a ver com a felicidade, né? Ver as pessoas que passaram pela nossa vida como grandes mestres. Os cachorros na roupa. Respondi, Simone? Me fala, por favor. Obrigada, Selma. A Célia entrou. Que delícia. Obrigada, Selma. Excelente. Cristia Cioli, aceitação. Sim, aceitar. Aceitar é um grande passo, né? Eu acredito até que mais que aceitar é tomar. Né? Essa palavra é meio desafiador, né? Falar tomar. Tomar a vida, né? Porque tomar é mais que aceitar. Aceitar impõe uma certa condição. Eu aceito. Parece que eu vou falar algo em seguida. Eu aceito se. Eu aceitei aquilo que ele me fez, né? Mas parece que tem uma condição. O tomar não, o tomar é mais profundo, né? De tomar, retomar na humanidade, né? Daquela outra pessoa, né? Sabendo que ela também está sendo fiel a um sistema, né? E às vezes duas pessoas se amam, sabe? Mas elas estão emaranhadas no sistema, né? O homem, né, tá emaranhado lá com a mãe, tá buscando a mãe, tá querendo ressignificar a mãe, sentiu abandono, né, na relação afetiva com a mãe, rejeição, ouvir a mãe traindo, imagina que a mulher também tá traindo e acaba criando aquela situação, e a mulher também tá emaranhada com o pai. Então, essa questão do espelho, né? O outro tá me mostrando, ele tá emaranhado com a mãe, mas eu também tô emaranhada com meu pai. Né? E se amam, mas a relação não vai. Porque enquanto a gente tiver questões com os nossos pais, não dá. Não dá. E eu vejo, sabe o quê? Que as relações com os pais, muitas das vezes, fala assim, eu tô bem com meu pai, com a minha mãe. Eu até postei um vídeo, depois eu não vou repetir não. Vocês vão lá no vídeo que eu postei hoje, falando disso. Arrepiei, é isso mesmo, Cristi. A Simone também adorei. Reconhecimento, retomar a humanidade. Sim. Precisa de muita humildade, né, pra gente se relacionar, né? Humildade, amor, né?
e humor. Humildade, humor e honestidade. 3 Hs para a gente se relacionar, ter um relacionamento, né? Humildade com a nossa família, humildade com o outro, humor, né? Porque humor é leveza, né? Então é isso. Uma outra questão que também é muito importante é: seu pai falava mal de sua mãe? Deixa eu ver o tempo aqui, pessoal, porque eu tô com receio de não dar para vivência. Tem 20 minutos ainda, tá? Uma questão muito importante é: seu pai falava mal da sua mãe? Porque se seu pai falava mal da sua mãe ou sua mãe falava mal do seu pai, muitas das vezes nós não fomos para o nosso pai, porque a mãe falava mal. Então, eu tomei as dores da minha mãe e eu nego o meu pai em mim, no meu corpo e na minha vida. E se eu, de alguma forma, nego alguma dessas pessoas que foi tão importante, que me trouxeram à vida, eu vou trazer um companheiro que faça eu reconhecer, né? Ou que mostre que, na verdade, eu reconheço. Tá? Por exemplo, se eu tive uma questão com meu pai que foi alcoolismo, então eu vou trazer um parceiro que também tem a questão do alcoolismo, para eu vivenciar essa história, algo que eu não consegui, um amor que eu não consegui ter com meu pai em vida, por exemplo. Tá? Então, para eu ter uma relação afetiva, a minha mãe precisa de ter me levado para o meu pai e falado: esse é seu pai. Ainda que o pai não esteja vivo, tá, gente? Porque tem casos, né, que o homem não está presente. Tem casos, né, hoje que a mulher cria o filho sozinha. Mas a mulher, ela pode criar formas de levar essa filha, esse filho para o pai. Como? Falando: seu pai te amou. Ah, você está parecendo tanto com seu pai, que bonito. Sabe? Porque hoje, inclusive, é lei, né? Só um pouquinho. Os pais não podem falar mal, né, uns dos outros, mas ainda isso não vigora, né? Você vê relações, famílias, né, em que a mãe, né, para ter a filha ou o filho só ali, né, fala mal do pai. Tem a lei que fala disso, é lei parental, que impede que as mães falem mal, né? Ou os pais falem mal um do outro, porque isso mata dentro do filho aquela parte. É como que se dissesse assim: eu não gosto de metade sua, porque metade sua é seu pai, né? Quando eu falo mal, é muito sério isso, tá? Muito sério mesmo. Então, nós vamos fazer uma vivência aqui. Uma outra coisa que impede da gente viver essa relação afetiva de essência é quando um dos dois sente que tem que reeducar o parceiro. Já teve casos aqui até de constelação familiar, né? Que um falava assim: ah, mas meu marido não escova dente para dormir, eu tenho que estar falando ali com ele: vai lá escovar dente, vai lá fazer isso, né? Mas é para mostrar que em algum grau você também não aceita a família dele. É como que se você dissesse: a educação que a sua mãe te deu não foi boa, eu tô tendo que te educar. Isso acontece muito mais com as mulheres, tá? As mulheres acham que elas têm que reeducar ou têm que ser professoras. Eu mesma, é uma coisa assim que eu tenho que me corrigir, e eu estou empenhada nisso, sabe? Para não tentar educar, né? Não querer educar, porque eu estou dizendo para aquele homem que a educação dele não foi boa. E quando eu faço isso, existe no homem, né, ou na mulher mesmo, né, essa fidelidade. Então, pode haver um rompimento na relação, porque a fidelidade aos nossos pais é muito maior, sabe? Então, quando eu digo sim também, isso é uma outra questão importante,
aos meus pais, eu também preciso aprender a dizer não. Por quê? Muitas das vezes está havendo aí, ainda na era de peixes, né, vivendo essa era que a gente agora entra na era de aquário, mas era característica da era de peixes, é uma fidelidade, por exemplo, no social, no financeiro, nas religiões, eu buscar um parceiro que parece para os meus pais aprovarem, sabe? E quanto a isso, acontece, por exemplo, na adolescência, os filhos que tentam só dizer sim, ser aquela boa filha, né? Não, eu faço tudo que minha mãe manda e tal. Na adolescência, namora só com os que ela permite. Cria uma fidelidade e uma raiva na filha ou no filho, sabe? E é preciso dizer não também para os pais. Mas eu só consigo dizer não para minha mãe e para o meu pai quando eu já disse sim. Quando eu já disse sim à vida, eu já reconheci, tá? Tudo que eles me deram. Tá, Amanda, e como proceder no lugar de querer educar o marido? Olha, é um exercício, Amanda. É um exercício, viu? Olha, as relações, elas precisam de ter uma proximidade e também uma distância, tá? E eu só consigo perceber isso quando há uma distância também. Um casal não pode ser um cacho de banana. O casal, ele precisa de ter suas individualidades e eu preciso me olhar, me observar, né? Aonde que eu tô agindo como às vezes mãe e pai, e é um exercício, tá? De parar com isso. Se tá te desagradando, você, né, afasta, né? No caso dessa pessoa que falou do marido não escovar dente, né? Você pode pontuar, né? Olha, tá com, né? Tá acontecendo isso e tal. E se acontecer isso, eu vou fazer isso, né? Mas você não tá ali educando ele, né? Você não tá toda hora falando, vai lá escovar dente. Isso a gente faz com o filho, né? Faz isso. Não, é um adulto que tá ali, né? Ele tem que ser responsável, tá? E isso tá mostrando algo muito maior, que é, na verdade, você dizer que os pais dele não são bons, tá? Isso, as pequenas coisas, gente, nos mostram as grandes, tá? Olha pra mim, quantas horas aí no meu computador falta 10 para as 4, para ver se dá tempo aí dessa vivência, porque acaba que a gente foi, essa parte também é importante, né, da abordagem do tema. Olha pra mim aí, Paola. Meu relógio aqui tá faltando 10 minutos pra gente encerrar. E aí vamos ver se dá tempo de fazer a live. Fazer a vivência. Tudo bem? Podemos? Faltam 10 minutos. Vamos lá? Eu vou colocar uma música e eu vou pedir para vocês encontrar aí um lugar. Ah, Simone, obrigada. Que linda. Obrigada pelo carinho. Simone tá falando aqui que eu tô brilhando. Você também brilha. Então, vamos lá. Essa vivência, ela é muito legal, muito importante. Vou colocar a música. Encontre um lugar confortável aí, tá? Vou colocá-la um pouco mais alta aqui. Se não estiver atrapalhando a minha voz, a música, qualquer coisa vocês podem me dizer, tá? Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Isso. E vocês se imaginarem na frente do pai de vocês, do pai e da mãe. E vocês vão levar 2 buquês de flores, bem bonitos. E seus pais estão no altar. Visualize os pais de vocês no altar. E você vai colocar nos pés
da sua mãe um buquê de flores. E com um olhar muito amoroso e de gratidão pela sua mãe, você vai pedir a ela: por favor, minha mãe, me leve com amorosidade ao meu pai. E vai perceber, sentir, observar como que sua mãe te leva para o seu pai. Ela te leva de bom grado ou não? Ela está satisfeita ou não em te levar para o seu pai? E você chega até o seu pai e sente o seu pai, toca, encosta o seu rosto, a sua face no peito do seu pai. Sente como é bom sentir a energia, a presença do seu pai. E olha para o seu pai, dá um sorriso e fala assim com seu pai: meu pai, por favor, me leve para a vida com segurança. Me leve para a vida com segurança e amor. E sente como seu pai te leva para a vida. E agora vira para o seu pai, novamente olhando nos olhos dele, com um sorriso: por favor, meu pai, me leve para um relacionamento afetivo, onde eu me sinta segura, amada, protegida, reconhecida, que eu sinta alegria e prazer. Sente que seu pai te leva para essa relação. É o pai que nos leva para a vida, para os relacionamentos. Sinta como é isso. Você agradece o seu pai, agradece pela vida dele, pela sua vida, por tudo que ele foi, por tudo que ele é, como ele foi, sem querer mudar nada nele. E pede a ele: pai, por favor, me leve de volta à minha mãe. Porque é através da mãe, é através da mulher que nós aprendemos a ser mulher. É com a mãe, a primeira mulher. Sinta como ele te leva com amorosidade até a sua mãe. E agora abrace sua mãe. Coloque sua cabeça no peito de sua mãe e sinta não só a mãe ali, mas também a mulher. Sinta o calor da sua mãe, gostoso, o cheiro da sua mãe. É tão especial poder tocar na mãe. Sinta como é isso, como ela te recebe, como você vai para ela. E olhe para ela agora nos olhos e fala assim: mãe, você é a mulher perfeita para o meu pai. E olhe para o seu pai e fale também: pai, você é o marido perfeito para minha mãe. Eu não quero mudar nada. Coloque agora o buquê de flores no pé do seu pai, com muita reverência, com muita gratidão.
E sinta o amor deles, unidos ali. Um dia eles se amaram para ter você. E sinta que você veio desse amor. É muito poderoso você ver, sentir, perceber que um dia eles se amaram. E que você é fruto desse amor. Dê as costas para eles e olhe para a vida agora. Pode ser em pensamento, ou se você sentir necessidade de mudar seu corpo aí onde você está. E sinta que agora é sua responsabilidade de ir para a vida, que você já tem. Olha para trás um pouquinho e fala: eu fico com tudo que vocês me deram. E foi muito. Eu abro mão de querer mais. Foi suficiente. Eu não quero mais do que eu já tive. Eu me sinto muito grata. Muito grata. E agora, na gratidão desse amor que eu tive de vocês, eu vou dar esse amor a um parceiro, aos amigos, à minha profissão. Eu vou fazer disso que vocês me deram algo bom. Porque o que vocês me deram foi muito. Eu vou para o mundo. Eu vou ser feliz. Fecha o olho e sinta isso aí. Todo o amor que eles te deram e você agora quer dar, quer retribuir, porque foi muito. E você vai dar para um parceiro, numa relação em que você se sinta amada, reconhecida. E que também você reconheça. É um erro nosso a gente querer ser amada. Primeiro a gente ama. Primeiro a gente dá amor, dá vida, dá alegria, dá leveza para o outro. E agora você está pronto, você está pronta para ir para a vida. E se visualize dando um passo. Isso. Com todo esse amor no seu corpo. Respire profundamente e pode ir abrindo os olhos, voltando. Com muita gratidão por esse momento. Eu me sinto muito grata por vocês aqui, por eu poder partilhar isso que para mim é muito significativo. À medida que eu faço por vocês, eu também estou fazendo por mim, né? Para trazer mais amor também para minha vida, mais prosperidade, mais felicidade, mais cultura, mais liberdade. Muito obrigada, né? Quem quiser, né, mencionar aqui como foi, né? Nós estamos nos últimos minutos, mas a Selma está dizendo maravilhoso, que lindo. Gratidão, Selma, do fundo do meu ser. Sim, essa live vai ficar gravada, né? A outra eu não consegui, não sei porquê, fiquei tentando, não consegui, mas essa vai ficar e eu vou mandar para o YouTube, tá? A outra não consegui porque eu entrei de novo e aí a anterior não gravou. É muito poderoso, sim. Ó, tá finalizando, viu? Beijo grande. Qualquer coisa, manda recado pra mim lá no direct, tá? Tá finalizando, senão a gente perde aqui. Obrigada, Poliana. Ó, quinta-feira, viu? Divulguem. Tem mais, quinta-feira, tá? Que a gente possa estar aqui fazendo outro trabalho, tá? Dentro disso mesmo, tá?
Namastê, Isabel.